Olá, estamos de volta. Eu posso dizer que eu estou feliz de voltar depois de um mês de afastamento. Eu nem diria de férias, no sentido de que foi um tempo de passeio, de viagem, porque não foi. Mas foi um tempo livre de hora marcada, de compromissos, o que também funciona como descanso. E eu quero começar nesse nosso primeiro encontro, nesse reencontro, falando um pouco para vocês do sentido que isso faz para mim. De que sentido faz, depois de 40 anos de profissão, estar aqui. No dia 5 de dezembro de 2021, eu completei 40 anos de profissão. Com muita alegria, com muito orgulho e com muito projeto, o que me deixa muito feliz. E ao longo desses anos todos, eu aprendi muita coisa, eu vivi muita coisa. Então, olha, se eu for fazer um breve histórico dessa parte, da minha vida, eu tenho que dizer para você, eu saí de Muriaé, fui para Juiz de Fora em 1976, com o objetivo de estudar psicologia. Eu já tinha passado no vestibular e fui estudar psicologia. E um mundo novo se abriu. Ao longo do curso, fui aprendendo muita coisa, abrindo muitos caminhos. E eu acho que a tônica dos 5 anos de faculdade foi essa abertura de portas. Na faculdade eu fiz muita coisa que representava essa abertura. Concursos de monitoria, estágios, trabalho, não me importando com a cara que isso tinha, porque um dos meus trabalhos foi um trabalho de babá, Eu fui convidada pela tia de um menino que era minha professora para ir trabalhar com ele, e eu trabalhava de segunda a sexta, da 1 às 5, ensinando o que nas APAES a gente chama de atividades da vida diária: beber água sozinho, usar o banheiro sozinho, usar o talher, essas coisas. Só que eram portas que iam se abrindo. Ao mesmo tempo que eu aprendia a fazer o trabalho com o paciente, eu me aproximava de pessoas com as quais eu tinha muito para aprender. 1 ano num hospital psiquiátrico também me deram muitas experiências importantes para aprender talvez a matéria central do curso de psicologia, que é a psicopatologia. Então foram caminhos que se abriram e eu sou muito grata à vida e às pessoas que fizeram parte da minha vida profissional e de formação. Depois, em 1983, eu voltei para Muriaé. E voltando para Muriaé, eu assumi um trabalho no Pinguinho de Gente e logo depois no Dedo Verde, que era um jardim das minhas queridas amigas Marilene e Ana Maria Carvalho. Depois na APAE, onde eu fiquei 4 anos, e as coisas foram acontecendo e aquela abertura de portas que tinha começado na faculdade foi continuando de uma maneira diferente. Dei aula à noite na Escola São Paulo, que tinha curso de magistério. Dei aula no 4º magistério, estudos adicionais em deficiência mental, que era parte que estava ligado ao meu trabalho na APAE. Fiz inúmeras palestras, reuniões de pais
e trabalhos com professores em escolas, em instituições. Fiz muitas coisas que foram apresentando a psicologia e o trabalho dos psicólogos à cidade, porque pensa, isso era anos 80 e a gente não tinha o mesmo clima, o mesmo espaço, o mesmo conhecimento, né, que as pessoas têm hoje a respeito da psicologia, do trabalho dos psicólogos. Então foram portas que eu fiz questão de se abrir. E agora, né, que eu já estou mais velha e que eu já comemorei os 40 anos de formado, as pessoas me perguntam com uma certa frequência quando eu vou me aposentar, se eu não vou me aposentar. E eu acho essa perspectiva extremamente distante. Nas experiências de trabalho, eu esqueci de dizer que talvez uma das mais marcantes, né, tenha sido a minha participação no rádio, né, com o meu querido e saudoso Evil Mendonça. E o Quer Saber é uma continuidade desse período no rádio, que eu descobri uma capacidade, né, para usar uma expressão bem atual, né, uma capilaridade no rádio que eu não imaginava. O quanto as pessoas ouviam e o quanto até hoje, muitos anos depois, as pessoas me reconhecem desse período na rádio, né? Então, assim, é muito, muito, muito importante. E aí, talvez, atualizando, né, o canal, é que nasceu o Quer Saber, que é exatamente para dizer que eu não vejo a perspectiva de me aposentar, porque eu aprendi tanta coisa e tudo que eu aprendi só faz sentido se for dividido, se for trazido, se for apresentado para as pessoas a quem isso possa contribuir de alguma maneira, a quem isso possa trazer também alguma luz, algum aprendizado, alguma porta para se abrir. E o interessante é que quando a gente abre portas, a gente se acostuma a abri-las e a gente não quer mais fechá-las. E esse é o propósito, né? Ajudar para que outras portas se abram para o maior número possível de pessoas. Dividir o conhecimento. E não é ensinar uma pessoa a fazer uma coisa, a estabelecer uma relação, a ter um cuidado de uma maneira X ou Y. É exatamente ensinar uma pessoa a abrir portas e a ir pelos caminhos, como disse Teresa Robles, do México, uma das minhas grandes experiências de aprendizado, ir por caminhos que tenham coração. E aí eu volto no meu queridíssimo Rubem Alves, que sempre, né, disse que conhecimento precisa passar por onde o sangue corre, senão ele se torna cruel. E é disso que eu estou falando. É de onde corre o meu sangue que saem, né, as palavras para o Quer Saber, que vive esse ambiente aqui do meu consultório, com o qual eu tenho sempre o máximo de cuidado, porque é onde eu passo a maior parte dos meus dias com um imenso prazer e uma grande responsabilidade, que é de ter certeza que eu estou tocando a vida de muitas pessoas
ao atender uma criança, ao atender um adolescente, ao atender um adulto, porque cada um de nós é quem é, indivíduo e as próprias relações. Então, uma criança é ela, os seus pais, os seus irmãos, os seus avós, a pessoa que trabalha na casa dela, os amigos da escola. Uma criança é esse monte de gente. Um adolescente é um monte de gente maior ainda. E um adulto talvez seja um monte de gente um pouco menor, mas também é muita gente. Cada um que eu toco, cada um que eu alcanço com o meu trabalho é uma porção de gente. Por isso não faz sentido para mim, depois que eu vivi todos esses processos, que eu abri todas essas portas, que eu fiz tudo o que eu fiz, eu volte fechando. Não é para fechar, é para manter aberta. E nos últimos tempos, nesse tempo de pandemia, né, que eu fiquei muito tempo em casa, que eu trabalhei muito menos no consultório e com pacientes por causa dos limites, né, do atendimento online, eu vi coisas que eu não conhecia ou das quais eu só tinha informação. E uma das minhas descobertas que eu considero mais felizes é o Emicida. E eu escolhi para terminar essa nossa conversa, esse nosso reencontro, um trechinho de uma música dele que é Tudo Pra Ontem. E eu conheço uma gravação dele com Gilberto Gil. E o refrão diz assim: viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. É tudo para ontem. Viver é partir. Então, enquanto eu não partir, eu preciso voltar e repartir. E isso é mais importante nesse momento em que ele também diz nesta mesma música: talvez seja bom partir do final, afinal é um ano todo só de sexta-feira 13. Eu acho que nós todos estamos um pouco com essa sensação de que estamos empacados, atolados num tempo onde só acontecem ou acontecem mais coisas ruins. E na verdade, estamos vivendo tempos muito difíceis, desafiadores sobre todos os aspectos. E quando a nossa vida parece pior, é que é mais importante voltar e repartir tudo de bom que a gente aprendeu, que a gente experimentou, que a gente viveu, que a gente descobriu. Não só nos livros, não só no trabalho, mas nas relações em geral. Eu considero que eu estou aprendendo, que eu estou estudando, cada vez que eu bato um papo longo com alguém e aprendo com aquela pessoa uma maneira de ver uma situação. E presto atenção na experiência que ela traz, no que ela diz que aprendeu e que talvez me ensine coisas que ela nem suspeitava. Então, viver é isso. Partir, voltar e repartir. Um dia, em 1976, eu parti. E depois eu voltei para repartir. E é isso que eu estou fazendo aqui, e é isso que eu quero continuar fazendo. E é isso que me faz ter projetos, que me faz procurar maneiras diferentes, novas, de repartir tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi e que talvez possa trazer para você também novas aprendizagens,
novas portas que você possa abrir. Viver é isso: partir, voltar e repartir.